Essa história que vou contar não é para os fracos de coração. É um relato cru, sem rodeios, de algo que presenciei de perto e que me assombra até hoje. É a história de Afonso, meu melhor amigo e parceiro de estrada, e de uma noite que jamais esqueceremos. Afonso era um homem simples, trabalhador, com um sorriso que iluminava qualquer dia. Mas havia algo nele que o diferenciava dos outros caminhoneiros, um fascínio quase infantil por lendas e histórias de terror. Ele adorava contar causos sobre lobisomens, vampiros e outras criaturas da noite, sempre com um brilho nos olhos que me contagiava. Naquele dia, Afonso recebeu uma carga um tanto peculiar. Uma caixa grande e pesada, com o destino marcado para uma pequena cidade no interior de outro estado. A carga era sigilosa e o remetente exigia a entrega pessoal. Afonso, sempre disposto a uma aventura, aceitou o trabalho sem pestanejar. Eu, Roberto, decidi acompanhá-lo. Afinal, uma viagem longa e uma carga misteriosa eram a combinação perfeita para uma boa história. A viagem estava tranquila, com a lua cheia iluminando o caminho. Conversávamos sobre tudo e nada, relembrando velhos tempos e fazendo planos para o futuro. Foi durante a madrugada que tudo mudou. Afonso dirigia, enquanto eu tentava tirar um cochilo no banco do passageiro. De repente senti o caminhão balançar violentamente. Acordado sobressaltado, vi Afonso jogar o volante para o lado, tentando controlar o veículo. Que diabos foi aquilo? Perguntou ele, o rosto pálido de susto. Antes que pudéssemos responder, ouvimos um uivo agudo e selvagem que ecoou pela noite. Afonso, com os olhos arregalados, parou o caminhão no acostamento. "Você ouviu?" Ele perguntou. Descemos do caminhão e acendemos as lanternas. A poucos metros, no meio da estrada, havia uma grande mancha escura. "O que será que foi isso?" Perguntei, aproximando-me cautelosamente. Afonso não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mancha, dilatados de espanto. Com a luz da lanterna, pude ver os contornos de um corpo grande e peludo, com ferimentos profundos na lateral. "Meu Deus!" murmurei, o coração disparado. À medida que nos aproximávamos, a criatura começou a se mexer. Seus olhos amarelos e brilhantes se fixaram em nós. Um rosnado baixo escapou de sua garganta. Era algo que eu nunca tinha visto antes, algo que desafiava toda a minha compreensão. Afonso, com um misto de medo e curiosidade, aproximou-se ainda mais da criatura. A luz da lanterna revelava detalhes horríveis, pelos longos e escuros, garras afiadas e um focinho alongado com dentes caninos proeminentes. É um lobisomem", disse Afonso, a voz falhando. Eu não quis acreditar, mas a evidência estava diante de nossos olhos. A criatura, ferida e encurralada, parecia estar em agonia. De repente, a lua, que antes iluminava a cena, começou a se esconder atrás de uma nuvem. A escuridão se intensificou e um vento frio soprou, fazendo com que os pelos da criatura se eriçassem. A criatura, com um último esforço, se levantou e rugiu com força. Em seguida, desapareceu na escuridão da noite, como se tivesse se dissolvido no ar. Assustados e confusos, voltamos para o caminhão e seguimos viagem. A experiência nos havia marcado profundamente. Passamos o resto da noite em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao chegarmos à cidade de destino, entregamos a carga e retornamos para casa. Mas a imagem daquela criatura continuava a me perseguir. Eu não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de que o lobisomem estivesse vivo e nos seguindo. Nos dias que se seguiram, Afonso começou a apresentar comportamentos estranhos. Ele tinha pesadelos constantes, acordava gritando no meio da noite e evitava sair de casa. Eu sabia que ele estava traumatizado. Um dia, enquanto conversávamos, ele me contou algo que me deixou ainda mais perturbado. Ele disse que, durante a transformação, havia ouvido a criatura falar. Ela havia dito algo sobre uma profecia, sobre uma criatura que deveria ser libertada. A partir daquele momento, eu comecei a pesquisar sobre lobisomens. Li tudo o que encontrei sobre a lenda, buscando alguma explicação para o que tínhamos visto. Descobri que em muitas culturas o lobisomem era considerado um símbolo de transformação e de força, mas também era visto como uma criatura perigosa e selvagem
capaz de causar grande destruição. A história de Afonso e do lobisomem se espalhou rapidamente pela pequena cidade onde morávamos. Algumas pessoas acreditavam em nossa história, enquanto outras nos achavam loucos. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma evidência da existência da criatura. Com o passar do tempo, Afonso começou a se recuperar. Ele voltou a trabalhar e a levar uma vida normal. Mas eu nunca esqueci o que havíamos visto. Aquele encontro com o lobisomem havia mudado minha vida para sempre. Até hoje eu me pergunto se aquilo foi real ou apenas um pesadelo. Se a criatura ainda está por aí, esperando por sua próxima vítima. E se a profecia que ela mencionou é verdadeira. Essa é a história de Afonso e do lobisomem. Uma história que me assombra até hoje. Uma história que me faz questionar a natureza da realidade e a existência de forças além da nossa compreensão.